Olá pessoal, boa noite. Minha conexão caiu, então eu tô voltando aqui de novo. Eu gostaria que vocês entrassem novamente. Olá Flávia, boa noite. Eu tava dizendo que minha conexão caiu, mas agora voltou. Acho que fiquei apertando muito. Eu coloquei essa música pra animar a gente um pouco, tá? Eu tava dizendo também que hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim. Hoje foi um dia diferente, um pouco mais light, menos trabalho, porque decidi cuidar um pouco mais de mim, tá bom? Que faz parte. O porquê que eu trouxe agora esse tema, despertar para viver. E muitas vezes a gente acorda para a vida quando tem uma situação muito forte, não é verdade? Aí a gente para, reflita e fala, gente, eu acho que tudo que eu tô fazendo não tá valendo a pena, preciso mudar. E quando você faz, às vezes, você toma alguma decisão muito forte, de repente até mesmo de parapente ou qualquer outro esporte que possa colocar você numa adrenalina muito tensa, depois dela parece que você fica assim, o corajoso, não é? A minha experiência de parapente realmente foi tensa. Enquanto o Daniel estava me explicando de que forma eu me comportar, dando as primeiras instruções, no momento que ele falou, pode correr, que eu estava com capacete, com aquele cabo da câmera GoPro, gente, eu quis frear. Eu não consegui correr de medo. Então, eu quase atrapalhei o nosso voo, porque eu não consegui mais segurar. Eu quis segurar a mão dele, ele precisava da mão. O importante é que o primeiro passo eu dei. A partir do momento que saí da rampa, aquela sensação do que você vai cair é muito forte. E aquele medo, o coração acelera 1000 por hora. Só que depois, quando você percebe que você realmente dominou seu medo e voou, é muito legal, é muito divertido. E depois parece que você consegue encarar essas situações melhor. Na vida não é diferente, tem muitas decisões que a gente precisa tomar e quando você quer tomar, parece que alguma coisa vai te freando, vai te freando. Se você não der primeiro passo, sozinha ou junto com alguém que possa te ajudar, você não consegue. Então você acaba ficando na mesma, sem mudança. E nós precisamos mudar. O medo é importante porque você acaba pensando mais, sendo mais cautelosa, você acaba sendo mais cauteloso. Mas é necessário encarar o medo quando você tem a segurança do que vai ser melhor para você. O primeiro passo que é difícil, depois fica fácil, desde que você tenha a certeza do que você quer fazer. Eu tô olhando aqui para ver se o Daniel entrou aqui. O que eu queria saber agora do Daniel, por qual razão, porque ele começou a ser instrutor de parapente, porque antes ele trabalhava com outra atividade. Ele vai contar a história da vida dele pra gente e ele também vai explicar pra gente como que ele usa esse esporte para empoderar as pessoas, para ajudar eles no medo. Porque o medo pode ser apenas de parapente, mas também o medo pode estar na vida real, no dia a dia, em tomada das decisões, de dar o primeiro passo e não ter ninguém para te ajudar ou de repente depende muito do seu esforço mesmo. Eu não tô vendo aqui ainda o Daniel, não entrou. Enquanto isso eu vou falando. Eu quero saber de vocês, até o Daniel entrar, alguém de vocês saltou de parapente ou de asa delta ou algum outro esporte que possa ter deixado vocês, Daniel entrou, deixado vocês tensos? Tiver uma experiência ou alguém tem a vontade de fazer alguma coisa desse tipo e tem aquele medo, quer dividir o medo com a gente, a hora é essa, pode falar.
que a gente aqui vai te orientar mais ou menos como superar esse medo. Eu tô chamando aqui o Daniel, eu não sei se ele viu que eu chamei. Aqui, eu vou chamar novamente, enviar solicitação. Vamos ver se ele vai conseguir se conectar. Quem tiver realmente uma experiência boa e quer dividir ela aqui com a gente, seria interessante a gente poder compartilhar com outras pessoas e comentar a respeito. Oi, Daniel. Tudo bem com você? Tudo bem? Tá me Tudo escutando? jóia. Eu tô achando que o seu som tá baixo. Eu não sei se o meu ou o seu. Legal, vou aumentar aqui. O seu Consegue me som tá ouvir bem bem? baixo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fone de ouvido e aí de Eu repente acho fica que fica melhor. melhor. Pode pôr, tá bem baixo o seu som. Presta aí, Janine, o fone de ouvido, por favor. Vou por aí. Pessoal que tá me ouvindo, o meu som tá legal? Maria, boa noite. Você consegue me dizer se o meu som tá legal? Quem estiver aqui, ó. Você tá me ouvindo bem, Daniel? Rafa. Fala de novo. Olá, Daniel, tá me ouvindo? Agora eu estou te escutando, muito bem. E aí, como vamos? Você me escuta? Pois. Eu tô te escutando, mas mesmo assim eu acho ainda tá um pouquinho baixo. Tá, tenta Mas dá aumentar para o seu ouvir, volume. tá melhor do que o outro. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui, até se for o caso. Certo, tá bom, Daniel. Bom, Pois é, eu estava um pouco falando da minha experiência com você. Eu tenho um vídeo, até muito engraçado na hora de correr, que eu não queria mais correr, eu queria desistir na hora. E foi muito engraçado. Acho que se colocar no YouTube deve ter muitas visualizações. Mas depois que você dá o primeiro passo, parece que fica tudo muito simples. E você percebe que não tinha tanta necessidade de todo aquele medo. O que eu quero saber primeiro, quem é o Daniel, por qual razão, como que você foi parar nessa atividade, o que eu era Daniel antes, como foi sua história de vida, para depois a gente falar sobre o medo de cada um de nós. legal, legal. Eu acompanho um pouquinho aí você comentando aí sobre esse primeiro passo. Realmente, eu acho que isso aí dá margem para muitas coisas interessantes. Eu vivo essa experiência diariamente, então eu lido com pessoas com medos e, enfim, condições extremamente diferenciadas. Mas, antes de mais nada, uma boa noite para você e para todos Obrigada. nós que estão nos assistindo. É uma satisfação a gente aqui estar trocando, fazendo esse bate-papo. Eu acho que é um aprendizado para todos nós, né? Sim. Assim como eu vou contar a minha história, um pouquinho da minha história aqui de maneira até resumida, eu imagino também que cada um que está aqui acompanhando tem uma história interessante para contar. E é uma história que vai inspirar outras pessoas a se libertarem, né, de alguma maneira, do que eu chamo de uma bolha. Mas isso aí a gente fala mais para frente. Bom, o Daniel Sena é um cara tranquilo, um cara extrovertido, relativamente extrovertido, que desde pequeno sempre gostou de fazer coisas diferentes, sempre fui do surf, sempre gostei de fazer atividade, sempre gostei de praia, de tentar fazer coisas diferentes. Isso quando criança, né? Quando jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo, já aos 14 anos de idade, e foi uma necessidade minha, uma vontade, um desejo. E eu virei para minha mãe, eu quero começar a trabalhar. E ela falou, tá, vou ver na empresa do seu tio se você consegue. Aí me botou para trabalhar como office boy, então até os 14 anos eu não sabia nem andar aqui nas ruas do Rio de Janeiro direito, sozinho. Então isso por si só já foi um grande desafio, né? Já foi uma coisa assim, muito interessante. Às vezes eu tinha que cruzar distâncias longas de 20, 30 quilômetros. E aí eu aprendi a me comunicar um pouco mais também, né? Porque eu tinha que parar e perguntar, ô, fulano, por favor, com licença, bom dia. Você sabe de onde eu chego na rua tal, XPTO, assim, assado, né? Enfim. E no banco, fazer o DOC, que antes o DOC era manual, né? Eu já tenho já meus 40 anos. Então, foi desde cedo que eu comecei a trabalhar e aí com 17 anos eu entrei no mercado de telecomunicações. Um mercado que à época era um mercado ainda novidade
Tanto que a primeira empresa que eu entrei foi uma empresa de cabo e logo foi uma empresa de pagers. Poucas pessoas aí, não sei se conhecem esse equipamento, mas era um aparelhinho muito usado por médicos, doutores, enfim. Você tinha que ligar para uma central e essa central, ela digitava a mensagem que você queria. Era uma mensagem curta, muito curta, né? Por sinal, era quase, oi, me liga. Alguma coisa assim, né? E não tinha coisa do celular ainda, né? Mas, enfim, foi um mercado de expansão e eu entrei nesse mercado, ainda nessa empresa. Fui demitido no dia do meu aniversário, porque a empresa tinha sido comprada e ela precisava mandar um monte de gente. Falei, opa, manda eu logo aqui que eu já vou cuidar da minha vida e vou resolver outras coisas. Aí fiz boas amizades, conheci grandes pessoas, grandes profissionais, que inclusive participaram da minha vida por mais tempo e inclusive alguns deles participam da minha vida até hoje. Olha que interessante. Legal. E já até trabalharam comigo. Eu já fui funcionário e já trabalharam comigo também. Então, eu embarquei nesse mercado e eu ainda tinha 17 anos, 18, 19. Aí comecei numa empresa em expansão, aí tinha que falar em inglês, então eu lidava muito com o estrangeiro. Eu trabalhava numa das empresas que eu trabalhei, às vezes eu chegava a virar à noite, porque tinha que ficar, o sistema funcionava à noite, eu tinha que esperar o sistema rodar para consultar os relatórios. Certo. Foi uma coisa muito dinâmica, muito assim, era muito bom, porque eu ganhava muito dinheiro, né? Eu ganhava muito dinheiro para a época, um garoto de 20 anos, o salário que eu tinha, um salário assim bem, mas eu trabalhava demais. Até que um dia eu virei assim e falei assim, hoje eu vou comprar um carro. Aí era um domingo, falei, hoje eu vou comprar um carro. Comprei o jornal e fui olhar, fui pesquisar, fui saber. Eu falei, eu preciso usar esse dinheiro, né? Porque eu estou trabalhando tanto, né? Enfim, mas eu continuei trabalhando, Aí já para 2000, eu entrei numa empresa que foi uma empresa muito assim... foi uma empresa que me acolheu. As empresas de telecomunicações, essa é a minha experiência profissional, assim. Eu sou formado em ciência da computação, pós-graduado em marketing. E Você é formado em ciência da computação? Eu também, tá? É? Olha que loucura, né? Aquela coisa exata e a gente vai para um outro âmbito. Nossa, eu quase fiquei deprimida. Não, aquela coisa da estrutura de dados, essa matéria eu tive que fazer 2 vezes, porque eu era até... Um amigo meu está assistindo, acho que é a live, o nome dele é Matheus Penha, ele da minha turma. Ele legal. acompanhou o meu sofrimento. Foi 4 anos de sofrimento. Eu sou até padrinho de casamento de um amigo também dessa época, né? E foi uma época muito legal, assim, apesar de eu ter me formado em telecom, eu nunca trabalhei diretamente, em informática, eu nunca trabalhei diretamente com a informática. Eu era, digamos, que o usuário que se reportava para o analista lá. Então, o analista falava que era A, eu dizia, amigo, não é A não, eu acho que é B, porque olha só, aqui, cara, eu tinha um conhecimento do negócio. Então, isso me dava o know-how aí para poder discutir tete a tete, juntinho, na mesma linguagem. E aí, em 99 para 2000, eu tive a oportunidade de entrar na Intelig, que foi uma empresa que... A maioria das empresas me receberam muito bem, mas a Intelig, de uma certa maneira, me recebeu, assim como recebeu todos os funcionários, de uma maneira assim, totalmente especial, mostrando um mundo totalmente, assim, sabe? Uma coisa... Bonito, Eu nunca vi, assim, não é uma coisa muito normal. Hoje em dia até talvez seja mais normal, até pelo cuidado que se tem com o funcionário, né? Com a matéria humana. Eu acho que a empresa entendeu que faz a empresa mesmo são os funcionários, os colaboradores. Porque sem colaboradores a empresa não funciona. Por isso tem muito bem deles, é isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um amigo. Esse amigo, a gente gostava muito de sair para surfar de manhã cedo, ou durante a semana, ou até mesmo no final de semana. Edu Guedes. Muita gente boa, gente fina, a gente sempre surfava cedo. Aí um sábado a gente foi surfar. Ele falou, agora eu vou lá no voo. Hã? Vou no voo? Entendi muito bem. Eu falei, vou lá também contigo. Aí cheguei lá. E cheguei em São Conrado, ele me levou até a rampa da Pedra Bonita, que fica ali naquela região da São Conrado, ali cercado pelo Parque Nacional da Tijuca.
A princípio tinha sido a minha primeira vez naquele lugar, tá? E aí eu tô lá, ele ia fazer um voo, e eu fiquei lá, e eu falei, se precisar de alguma ajuda aí, descer o carro, fazer alguma coisa, me fala que eu te ajudo. Não precisa fazer nada não, fica aí à vontade, puxa aí, depois você pega e desce e me encontra lá embaixo. Eu falei, tá bom. Até que uma determinada hora, virou um instrutor na minha direção e falou assim, você quer voar? Apontou assim para mim. Eu, achando que fosse uma outra pessoa, olhei para trás e não tinha ninguém. Era comigo mesmo. Entendi. E aí eu tava assim, eu tava de camiseta, de bermuda, tinha acabado de voltar do surf. Tava relaxadão, bem, super à vontade. E aí eu falei, não, eu quero. Na mesma hora eu falei, eu quero. Eu não pensei duas vezes, eu juro para você, porque como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa de buscar e tentar e fazer. Eu nunca tive assim, muito medo, quando mais jovem, né? Olha só que louco. Então, eu aceitei o desafio. E fomos lá, na época não tinha toda a burocracia que hoje tem. Porque se a gente for falar do dia do seu voo, efetivamente, a gente teve que fazer um cadastro. Depois desse cadastro vai assinar um contrato, depois desse contrato a gente pega o carro, vai para a rampa, faz todo o esquema, bota o equipamento, faz um treino. E hoje ainda está mais burocrático ainda, porque hoje em dia ainda tem um fiscal de rampa lá que garante que está tudo conectadozinho, tudo perfeito, e aí ele pede autorização por rádio. Decolando embaixo, aí a autorização é dada e a gente decola. Mas, enfim, não tinha nada dessa burocracia, era muito mais simples. Ele virou para mim, quer voar? Eu falei, quero, ele vestiu o equipamento, a gente, pum! Cara, Madonna, quando a gente entrou no ar, eu comecei a olhar aquilo, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, como é que é para fazer o curso? Como é que é para fazer o curso? Quanto que eu tenho que gastar? Quanto que eu tenho que investir? Quanto custa o equipamento? E plantou-se uma sementinha dentro de mim, que foi uma coisa assim muito louca. E engraçado é que eu jamais tinha imaginado de fazer isso. E hoje em dia eu percebo a importância do que essa atividade fez na minha vida e faz. Porque, inclusive, virou uma profissão. Sim. Mas a ideia, quando você entrou, era para virar profissão ou para você aprender por aprender? Não. Eu queria voar. Você queria só sentir a sensação. Não. A profissão, ela vem depois, quando eu comecei a olhar para essa atividade por um outro aspecto, por um outro âmbito. Mas isso a gente pode falar mais na frente. De cara, minha vontade era curtir novos horizontes. Certo. Olhar por novos horizontes. Então, de liberdade. Isso. E aí, para a gente desenvolver essa habilidade, você precisa passar por níveis. Nível 1, que é o de aluno, nível 2, nível 3, nível 4, que é até o nível de instrutor. Mas eu vou te falar, quando eu comecei, eu não queria nem nível nenhum. Você sempre morou no Rio de Janeiro, é isso? Sim. Desde pequeno, desde que foi nascido. E eu não tinha pensado. Quer dizer, eu cheguei a morar um tempo em São Paulo também, mas foi profissionalmente, não foi nada. Mas de modo geral, eu sempre morei no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a desenvolver minha habilidade, fui começando a desenvolver minha habilidade, e eu usava o dinheiro que eu ganhava na empresa para financiar todo esse investimento, porque é um investimento alto, né? Todos os equipamentos são importados, a gente precisa viajar bastante para vários lugares. Só para você ter uma ideia, Madonna, a gente está falando no Brasil em torno de mais de 550 rampas. Entendi. Tá? Então, era coisa de pegar o carro, pegar uma estrada, 5, 10 horas de estrada, ir para um lugar, voar e de repente voltar no dia seguinte, ou ir para um outro lugar, e aí, enfim. E fora também os equipamentos eletrônicos, né? Porque algumas pessoas acham que basicamente é uma coisa meio de maluco, assim, o cara vai, pega o equipamento das costas e se joga. Não é. Existem equipamentos que nos auxiliam no voo, que é o GPS, que é o variômetro, que mede a velocidade vertical. Então, nessa época, o meu desejo era desenvolver habilidades para conseguir permanecer mais tempo no ar. E quando você faz uma coisa que é muito boa, você quer o quê? Que aquela coisa perdure, né? Que ela seja um pouco mais longa, né?
E aí foi assim, eu fui desenvolvendo e ao mesmo tempo trabalhando com telecom. Então eu chegava no trabalho e as pessoas perguntavam: ei, como é que foi o voo de parapente? Como é que foi? Foi pra onde hoje? Foi pra onde final de semana? Ah, eu fui pra Governador Valadares, que fica tipo a 10 horas do Rio de Janeiro. E voei pra caramba, fiz isso, fiz aquilo. E aí fui desenvolvendo, e aí chegou uma hora que eu comecei a querer entender um pouco mais do esporte. Aí nós temos um curso mais avançado que se chama CIV, que é Simulação de Incidente em Voo. É como se fosse um motorista pegar o carro e fazer algumas manobras para lidar melhor com o carro, né? No caso, com o parapente. Aí a gente vai para uma lagoa, para cima de uma lagoa, e é rebocado, fica bem alto e fecha o parapente, abre. Eu achei aquilo o máximo, era tão máximo que, só para você ter uma ideia, eu deitava assim para dormir, fechava os olhos, começava a pensar em como tinha sido o dia, e o coração, cadê o sono? Ia embora. O sono ia embora e esquece dormir, e aí a gente acabava ficando acordado, aquela adrenalina que voltava, parecia que estava viva dentro de mim, né? E aí eu fui voando, desenvolvendo essa habilidade, ainda trabalhando com telecom, até que eu cheguei para São Paulo, a convite. Eu cheguei a trabalhar em várias empresas de telecom, e todas foram por convite. Assim, eu terminava um projeto, aí alguém me convidava, eu ia fazer entrevista, não, vem para cá. Aí eu ia para lá, e aí concluía mais um ciclo, e aí eram ciclos assim. Certo. E à medida que eu ia concluindo, ia me desenvolvendo, ia me estabelecendo nas telecomunicações, eu ia me afastando da minha paixão, que era voar. Certo. E assim eu percebi me afastando quando eu fui morar em São Paulo. Na época eu fui trabalhar na Claro, isso foi em 2007. Eu lembro que eu recebi um convite, aí eu fui até São Paulo só para fazer a entrevista, e essa entrevista foi meio que um bate-papo do dia a dia, porque era uma coisa que já estava tão intrínseca. E aí eu comecei a trabalhar lá. E aí eu me vi um período assim, quase sem voar. Eu quase não voava. Eu me vi muito distante, aí comecei a questionar todo aquele processo e me distanciando mais. E aí você começa a perder o sentido das coisas, né? Você fala, pô, tô ganhando dinheiro, tô aqui, tô num carrão, tô numa casa bonita, tô aqui viajando, fazendo várias coisas, mas e aí? E aí? Esse e aí é um e aí que tem peso, se você está consciente, né? É uma oportunidade de você olhar para o 360 graus assim e avaliar as possibilidades. Foi quando eu retornei para o Rio, ainda trabalhando em telecom, mas ainda de uma maneira assim, bem estafante, assim, bem exaustiva, né? Porque já saiu daquela coisa do startup, já não era mais startup, as coisas já estavam estabelecidas, então, naturalmente, você já era cobrado de uma maneira muito mais enérgica, né? Então, eu muitas vezes me via saindo no meu horário e eu via as pessoas me olhando assim de cara feia, né? Isso é uma coisa tão normal. Mas eu achava estranho isso, né? Porque por que você tá me olhando de cara feia assim, se eu tô saindo a minha hora, eu cumpri com as minhas atividades? Enfim, e foi quando eu comecei a olhar para o voo de uma outra maneira, porque eu percebi que causou alguma coisa em mim, despertou alguma coisa em mim. E aí eu comecei desenhando uma coisa muito simples, que foi uma identidade chamada Atreva-se, que era uma pessoa, ela vinha caminhando na beira de um penhasco, e se jogava do penhasco, né? Agora até que está invertido, enfim. Comecei com essa ideia, com uma maneira de comunicar isso. E aí eu pegava meus finais de semana, ainda de maneira não tão comprometida e não tão profissional, e começava a levar um monte de gente para voar. Então eu já tinha uma renda extra aí, além do meu trabalho, eu começava a voar com as pessoas. Eu falei, pô, por que não todos os dias? Por que não olhar para isso exclusivamente? Porque aí eu vou te falar, hein? Madonna, eu vou te falar. Eu trabalho até mais do que eu trabalhava lá. Certo. Porque eu estou trabalhando para mim. Uhum.
Então, essa consciência me tirou de um processo meio que de escravização, né? Esse processo que eu acho que hoje, depois de uma pandemia, acho que muita gente conseguiu enxergar isso com mais clareza, né? Mas eu acho que ainda é uma incógnita para muita gente, até por medo, né? Por medo, né? O medo de dar o primeiro passo, de encarar um lugar assim diferente, né? Então, quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Quer comentar alguma coisa? Então, o que eu quero saber, aí você começou a levar profissional, você abriu mão da sua empresa, certo? Isso. Aí, na sequência, eu já abri a empresa. Comecei a comunicar, defini uma comunicação para isso, tentando sempre... Aí fiz um curso de coaching, uma formação de Que coaching. ano foi isso? Lembra? Pela 2012. Inclusive, muito curioso, que eu fiz até esse curso de coaching com uma ex-chefe da Interlig. E foi uma coisa coincidência, assim. Tipo, ninguém tinha combinado de fazer o curso junto e a gente chega na sala, tá os dois já na mesma sala, foi até muito curioso. Pela Sociedade Brasileira de Coaching. E foi uma formação que me ajudou a ampliar um pouco a minha capacidade de enxergar e de transmitir. Né? Porque não adianta eu querer transmitir uma coisa se eu não enxergo ela em mim. Então, eu já comecei com auto-coaching. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na roda da vida e ver o que eu precisava melhorar na minha vida. Uhum. Aí já percebi que as relações precisavam melhorar. O que eu fiz? Entrei num curso de teatro. Olha que louco, eu entrei num curso de teatro. Deixa eu te fazer uma pergunta, só cortando, totalmente outra. Você morou algum tempo fora do Brasil? Do Brasil eu cheguei a morar um mês fora, mas morei nos Estados Unidos, mas foi uma experiência assim também que me despertou muito, foi mais ou menos nessa época, 2012, 2014. Mas você foi morar lá a trabalho ou não? Não. Eu fui meio que sabático. Queria curtir um momento. Queria ficar à vontade, curtir uma vibe diferente. Mas já tive a oportunidade assim, de fazer algumas viagens para voar efetivamente fora do país, sendo a mais curiosa e a que eu gosto muito de lembrar, a do deserto do Atacama. Ficar no meio certo, voando, foi realmente, assim, no começo pareceu uma experiência, assim, meio trágica, porque o vento era muito forte, então eu precisava ter um domínio, um equipamento muito grande, então eu não me percebi tendo esse domínio no começo, mas aí no final da conversa, no final da viagem, eu já estava expert no assunto, entendeu? E me fala uma coisa, sempre foi parapente? Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer o voo de asa, mas eu me encantei pelo parapente, pela maneira de voar, aquela coisa sentadinha, confortável, o equipamento que eu boto numa mochila e viajo, pego um ônibus. Quantas vezes? Entendi, pela facilidade e também pelo conforto que ele oferece depois, não é isso? E até pela tecnologia também. Vamos dizer que assim, os equipamentos eles começaram pela asa delta, né? Então, os próprios pilotos de asa delta que migraram alguns para o parapente. Dada a tecnologia, inclusive, só um parêntese, a gente agora acabou de ser finalizado há 2 dias atrás uma competição que seria a maior corrida de aventura do mundo, patrocinada pela Red Bull, chamada Red Bull X Alps, que acontece lá na Suíça. Os pilotos precisam percorrer em torno de 800 quilômetros em 10 dias, sendo correndo e voando. Então, o cara pousou, ele bota tudo na mochila, sobe a montanha, dorme em cima da montanha, no dia seguinte acorda, já voa de novo, e isso ele vai... É muito legal. A competição ela não tem muita divulgação, mas enfim, ela mostra um pouco da tecnologia envolvida aí nos equipamentos, em toda a estrutura. Mas eu acho que não tem a data ainda. Tem a data desse evento? Esse evento ele acabou de ser finalizado e houve o campeão, foi o mesmo campeão de alguns anos atrás. Ele vem ganhando há alguns anos. Um suíço. Um suíço. O Kruger. Entendi. Voltando para a sua história de vida, você se encontrou no mundo de parapente, no mundo do céu, das asas, entendeu? Voando. E você começou a levar ele a sério, montou sua empresa, certo?
como se ela trabalhar todos os dias. É isso? Com essa empresa. E como que você usa isso? Você falou para mim que você acredita que isso desperta na pessoa certa coragem, de repente até mesmo para ter uma reflexão sobre a sua própria vida. E como que você consegue usar isso ativando no outro essa percepção do que realmente para voar precisa de coragem, até mesmo para encarar qualquer situação também precisa disso. Legal, boa pergunta. Aqui, inclusive, tem uma cliente que se tornou amiga, que é a Kaye. Ela é uma americana. Eu não sei se ela está aqui escutando a gente, mas ela entrou aqui e é uma americana que veio também, curtiu muita experiência. Bom, eu sou apenas uma ferramenta, tá? Eu não sou pessoa que bota a vacina lá, não. Eu não sou a vacina, eu sou a ferramenta, e a iniciativa, o primeiro passo, ele necessariamente tem que ser seu. O que eu quero dizer com isso? Que se pela primeira vez você me ligar hoje e disser assim, Daniel, eu quero voar, não, você pode ligar e falar, eu quero saber o preço. Daniel, eu quero saber o preço, eu já vou dizer para você. Madonna, meus parabéns! Você venceu uma barreira gigante. Eu não sei qual foi o seu desafio para chegar até aqui e fazer esse contato comigo, mas eu tenho certeza que dentro de você isso é uma grande vitória. Eu dou motivos para ela continuar seguindo em frente. O primeiro passo sempre vai ser seu. Quantas vezes, antigamente a gente tinha mais liberdade de, quando as pessoas iam até São Conrado, de virar para elas e conversar com elas, né? Dizer, às vezes a pessoa ia lá só para ver a montanha, assim, olhar. Pô, já pensou em voar? Não, nunca pensei. Pô, mas então, vai assim, sabe, isso aqui, né? Então, hoje em dia é diferente. Hoje em dia, o nosso trabalho é todo focado na internet, né? As pessoas acham a gente lá, algum vídeo, alguma coisa, e aí elas buscam a gente. Então, o primeiro passo é seu. Daniel, eu quero voar, eu percebi que eu preciso voar, mas eu tenho muito medo. Então, eu entro nesse circuito para embasar e te dar todo o suporte de maneira empática, porque eu vou me empatizar com a sua dificuldade, com o que é para você um desafio, de maneira que você vai se sentir confortável e convicta de que pode realizar. Tá? Esse é o meu trabalho. Às vezes eu recebo, já aconteceu, o nome da cliente é Rita. A dona Rita estava indo levar a filha que ia voar. Eu ia voar com a filha, e aí tinha um outro rapaz que era o namorado dela, e aí já tinha um outro piloto já escalado para ela. Aí eu falei assim, ué, e a senhora não vai? Eu não tenho mais idade para isso. Isso eu chamo de crença limitante. Você vai concordar comigo. Quando, no mundo, a pessoa dizer que não tem mais idade para alguma coisa, é a verdade. Crenças limitantes. Ela está tendo preconceito com ela mesma. Pois bem, né? Quando não, às vezes a pessoa precisa de uma aprovação de um terceiro para se sentir capaz de ir à frente. Então, existem exemplos, assim, dos maiores, em que a nossa mente nos coloca uma série de impossibilidades, né? Eu chamo de bolha. Essa bolha, eu consegui enxergar essa bolha no exercício do teatro. Tinha um professor que era um professor de improviso. O professor de improviso falou assim um dia, vocês estão dentro de uma bolha, essa bolha, o oxigênio está acabando, vocês precisam se liberar dessa bolha. Então, todo mundo, de alguma maneira, fechou seus olhos e se sentiu dentro de uma bolha. E essa bolha eu trago para a minha realidade como se fosse a nossa realidade de mundo. Estamos dentro de uma bolha, cada um com o seu nível de consciência, né? Com o seu nível de percepção de mundo, com o seu nível de altitude de voo, né? Porque, de uma certa maneira, está vivo pós-pandemia, já é um motivo de se achar um vencedor, né? Ainda que você não tenha alcançado todos os seus objetivos. E, então, o que eu busco é ampliar essa bolha, esse nível de percepção.
E isso é muito claro com os relatos que eu recebo dos clientes. Eu não sei se você teve a oportunidade de fazer o seu relato, mas se não teve... Eu? Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 460 comentários, 5 estrelas, mas eu só faço um pedido para o cliente, se ele se sentir confortável, de deixar o comentário dele. E eu vou te falar, Madonna, a parte mais legal depois de voar é receber esses feedbacks, porque isso endossa a maneira como eu trabalho, e isso endossa que aquela pessoa que pela primeira vez sentiu o desejo, ela deve ir para frente e continuar, porque eu vou dar um suporte necessário. Aí você perguntou, mas o que muda na pessoa? Bom, aí é o seu trabalho. Aí é o seu trabalho dentro de você usar isso como uma ferramenta. Eu costumo dizer que eu ajudo as pessoas a resgatarem a coragem. Quando a gente é criança, a gente tem uma criança livre dentro da gente, né? Cientistas dizem que o medo mais profundo que enraizado assim, desde criança é o medo de cair, Então, fora isso, não se tem medo. A criança é livre, ela é desperta, ela não é vulnerável. Essa vulnerabilidade, ela é muito importante, só que a gente perde essa vulnerabilidade, né? As nossas experiências, elas vão fazendo com que a gente vá se fechando de alguma maneira, e aí a gente perde essa vulnerabilidade, perde essa coragem, acha que não tem mais idade para ter coragem, né? Quer dizer, a coragem já passou. Agora, aí quando a pessoa fala assim, não, agora eu tenho filho, agora minha coragem foi. É o contrário. Agora é que você precisa ser mais corajoso, corajosa, porque agora você tem uma outra pessoa que depende de você. E isso por si só já é o suficiente para você se ampliar, se abrir. Então, foi a maneira que eu consegui de pegar uma experiência que poderia ser considerada uma experiência turística, uma experiência, né, panorâmica, um voo panorâmico, visual, para passando a ter uma visão um pouco mais interior de cada um de nós, do que nós podemos irradiar e amplificar nesse mundo, né, enquanto estamos aqui. Eu quero só fazer o abre aspas. Eu lembro o primeiro momento, eu vou fazer como exemplo isso para nossa vida também. Legal. O primeiro momento que eu estava na rampa, Daniel, você estava muito gentil, explicando tudo. E eu falei assim comigo mesma, eu vou dominar isso de boa, eu vou tirar de letra isso. Tá fácil demais. Você explicando passo a passo, com toda a gentileza, faz isso, faz aquilo, que não sei o quê. Até ali, eu me senti muito bem amparada. Quando estava naquela rampa, eu sei que o coração disparou, quase sai pela boca. É uma sensação horrorosa, sinceramente. Sim. Não é? Eu acho que não sou eu assisti alguns vídeos e outras meninas também se segura igual que eu fiz. Eu quase atrapalhei o nosso voo porque eu não segurei a câmera, eu segurei sua mão e você falou, solta a minha mão. E que você não vai lembrar porque são várias pessoas que passam por você. Eu não vou esquecer. Eu lembro que ali, naquele momento, de você desapegar da terra para correr e sair voando, uma sensação do que você vai cair, do que você vai se perder. E uma sensação muito ruim, assim, na hora de fazer esse passo. E na nossa vida, quando a gente toma decisões, é a mesma coisa, não é verdade? Dá aquele frio para você tomar a sua decisão. Então, naquele momento que a gente fez aquela decolagem, você me empurrou e eu me vi voando, falei, gente, mas que sensação de liberdade maravilhosa. Sorte minha que o meu instrutor, ele tem pulso firme, entendeu que precisava desse voo. Você poderia, de repente, falar, então tá, vamos, você segurou minha mão, vamos parar. Não é? Sim, claro, porque, claro. Assim, seu pulso firme me fez pegar o voo. E realmente, quando estava saindo, o coração parece que ia explodir. Mas na hora que estava ali voando, gente, a coisa mais, assim, uma sensação que nunca tinha sentido. E eu acho que vale a pena para todo mundo sentir isso. Aqui um amigo meu, Madonna, grande referência, gratidão, viu, Branco? Demais. Então,
Então, realmente, essa sensação foi muito marcante, assim, o desapego. Hoje, eu não era coach, Daniel. Eu não lembro que ano que eu fiz com você o curso, mas é o que eu fiz com você esse voo. Eu acho que foi em 2016, se não me engano, ou a 2017. Depois Sim. dessa data que eu fiz o coach, eu fiz Ericksoniano, que é o hipnose, depois fiz tudo isso. Aí Ah, você vê legal. cada decisão. Eu tenho vários cursos. Psicologia positiva, eu estou muito nessa Muito área bom. mesmo. Eu Muito trabalho bom, muito mais com a mente humana, no caso, comportamento. E aí percebo que assim, o medo, o que aconteceu ali é um medo físico. A gente fez um comportamento físico, de você descolar, de você sair da terra para voar, para ficar sem Uhum. nada te segurando, só confiando no parapente ou no meu instrutor. E Sim, na vida sim, sim. real, você precisa confiar em alguma coisa, você precisa acreditar Sim, naquilo que você quer para sua vida. sim. Entende? Então, qualquer decisão, ela dá um medo danado na gente. Em qualquer coisa que for fazer de mudança. Por isso, a gente não pode, a gente tem que avaliar os riscos, tá certo, não é? Mas assim que você avalia o risco, você sabe que isso precisa para sua vida. Eu acho que realmente nós precisamos tomar o primeiro passo, tomar a decisão de ir para frente. Então, de repente, o voo seu, ele pode ser usado como uma forma realmente de criar coragem para a pessoa. Se a pessoa conseguir desafiar um voo daquele de sair da terra para voar, onde que tem um chão firme para ficar acreditando num pedaço de pano, no instrutor que está te ajudando, não é verdade? Porque Sim, mas realmente a gente é minha, muito capaz de 1000 vezes mais de tomar umas decisões de mudança de emprego, de mudança de relacionamento que não está te fazendo bem, de mudança de amizades, mudança de cidade, sabe? A mudança, e muitas vezes, ela só serve para melhoras. E muitas vezes porque você quer mudar, você quer sair da zona do conforto e mudar. E realmente, quando você encara o seu medo com atividades, esportes, porque você é capaz de encarar as suas decisões na sua vida pessoal. Então, perfeito, perfeito. não é? Então, eu acho que realmente é tudo decisão. Tudo decisão. Depende da gente, de realmente querer a gente se desafiar. Encarar A gente, algo novo, viver novas sensações. Porque a é, sensação, depois daquele medo, eu voando, eu não queria mais descer. Eu queria ficar ali, olhando tudo, porque a visão estava maravilhosa. A paisagem, o mar, porque foi lá em São Conrado. Entendeu? Foi lá em São Conrado. Sempre você estava lá, não é? isso, isso. Você Eu ainda acho que está foi um lá. pouco Isso? antes. Pelo capacete, pela cor do capacete, eu acho que foi um pouco antes, tá? Eu acho que foi um pouco antes. Antes de Pela cor do capacete. 2017, você acha? Eu acho que foi um pouco antes. Pela cor do capacete, eu Não acho que foi um sei. pouquinho antes. Eu não Mas, lembro. Se eu olhar depois a independente. gravação, pode ser que apareça. Sim, sim, sim. Vou até Eu gostar de tenho. poder assistir ela de novo. Vou gostar de Tá assistir. na hora de fazer um outro, tá? Eu tenho Fato, ido fato. bastante pro Rio. Eu tenho ido Você não é a bastante pro mesma Rio. Nós vamos pessoa. marcar fazer um voo, sim. Você Aí não vou é mais a gravar, vou mesma colocar. pessoa. Eu quero Sim, ver sim, se eu vamos fazer. consigo correr sem medo, sabe? Aquela rampa. Eu preciso fazer Sim, isso, correr consegue. sem medo. Com certeza, com certeza. Te dou Entendeu? apoio. Então, eu acho que E vai ser validando, legal. e indo na linha do que você veio comentar sobre esse resgatar o medo, né? Muitas das vezes as pessoas, eu percebo que o medo ele está totalmente ligado à falta de informação. Muitas das vezes a gente não quer nem chegar perto, né? A gente se bloqueia a tal ponto. E quando você se permite, você vai estar vulnerável de qualquer maneira, porque é um desconhecido, né? Ainda mais quando depende de uma outra pessoa. Essa aceitação, ela realmente é um presente divino, entendeu? É uma grande oportunidade. E mudança, para mim, está ligada a movimento. Sim, Movimento é diferente de estagnação, de procrastinação. É exatamente o oposto. Então, movimento. A vida não é assim, ela é assim, movimenta como uma onda e vamos em frente. E às vezes a gente precisa estar aqui no vale, depois a gente está lá na crista, e aqui no vale.
e espere uma vida assim, não. Porque uma vida assim é uma vida sem emoção. A vida com emoção é quando você, tem oportunidade. E, de fato, eu percebo muito essa mudança na perspectiva das pessoas. Eu agora estava ontem recebi uma mensagem de um italiano chamado Paolo, que veio falar comigo antes da pandemia. Ele, do nada, começou a escrever, tentando falar em português. Daniel, eu quero dizer que eu vivi a última experiência mais incrível, que me fez tomar coragem para mudar o que eu queria mudar, o que eu tinha que mudar, o que eu tinha que fazer. E agora eu estou fazendo, e eu sou muito grato a você, e isso para mim não tem preço. Não tem preço. Mandou beijinho, coraçãozinho, mandei beijinho, mandei coraçãozinho. Tá certo. Energia, é o que eu tenho aqui para dizer, para propagar, entendeu? Eu tenho uma cliente chamada Socorro. Uhum. Ela veio voar uma vez, mas ela veio baseada numa frase que eu escrevi. Um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Uhum. E foi o que ela fez. Ela deu um passo na rampa e se sentou. E eu tive que arrastar ela e entrar em voo com ela e dizer, parabéns, você entrou em voo. Quando poderia dizer, você não correu, você não me ajudou, você me botou em risco. Não, você não botou em risco, você se superou, você foi alguém que você ainda não conhecia, que você era capaz de ser. Então, quando a gente chega no chão, eu vou perguntar para você, e aí, vamos de novo? Uhum. E outra coisa, a sua lista de coisas para fazer, ela, a partir desse momento, ela aumenta. Porque aquele sonho, o Mário Cortella, o autor, Mário Cortella, ele diz assim, quando você segue na direção oposta do seu sonho, o seu sonho se torna delírio. Sim. Não faz sentido isso? A gente fica com aquele sonho que vai se perdendo pelo caminho e cada vez mais a gente vai se afastando. Mas às vezes a gente sabe que aquele movimento é um movimento tão importante que se você fizer aquele movimento, muitas outras coisas vão se desencadear e vão se abrir. E você fala, caramba, estava tudo aqui disponível para mim e eu não sabia. É o seu nível de consciência, aquela bolha que eu costumo dizer, né? Você estava numa bolha e de repente você furou essa bolha, entrou num outro âmbito de consciência, uma outra percepção. Então, é isso que eu procuro despertar nas pessoas. Não só nas pessoas, mas em mim. E em mim, quando é que isso efetivamente aconteceu mais claramente? Aconteceu quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu em 2016 e eu particularmente, fui adotado. Eu tive a oportunidade de ser adotado. Então, desde pequenininho. Então, eu via meu filho amamentando e dizia assim, caramba, como é que foi esse processo na minha vida? Eu sempre soube da minha adoção e tudo, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de buscar, de entender, de me aprofundar, de saber mais. Então, isso também foi uma oportunidade, porque me deu mais consciência e ter uma criança do teu lado, querendo ou não, é motivo para mais consciência. Motivação para você acordar de manhã. Um propósito de querer cuidar dela. Sim, mas e coragem para encarar o que é necessário, vulnerabilidade. Como é que é o nome daquela autora? Brené Brown. Ela fala muito sobre vulnerabilidade. O resgate dessa vulnerabilidade te coloca numa condição de ampliar seus horizontes, né? Às vezes a gente, não vou por ali não, porque ali é perigoso, porque ali não sei o quê. Só que, de repente, você precisa ir ali. Não que você tenha que se colocar em risco, não que você tenha que andar com o dinheiro no bolso ou na mão, ou se expondo. Não é isso. Essa vulnerabilidade que ela está querendo dizer é exatamente a vulnerabilidade de você aceitar fazer uma atividade como voo. Por exemplo, pode ser outra coisa. Pode ser um mergulho, pode ser... eu tenho medo de nadar, eu tenho medo de entrar no mar, a onda, eu tenho um trauma desde infância, beber muita água, não sei o quê. Fazer uma escola de natação, falar em público, interagir com outras pessoas, se expor, ser quem você é. Eu tenho até um exemplo aqui, tem um livro que me fez muita reflexão, Vivendo Perigosamente a Aventura de Ser Quem Você É. Olha só, é um ovo numa corda bamba. Poxa, é um ovo numa corda bamba. Quer dizer... A vida é isso, você estar numa corda bamba, se equilibrando, buscando e tentando
se expandir e ser quem você é. Então, o meu trabalho, efetivamente, ele vai muito nessa linha. E o parapente é uma ferramenta. Eu poderia simplesmente falar, vem fazer um voo turístico bonito, ter fotos bonitas. Você vai ter fotos incríveis. Mas o que eu quero para te oferecer é um movimento diferente e o resultado está dentro de você. E, pisou no chão, você vai olhar o seu vídeo e você vai dar risada. Porque você vai falar, quem é essa aqui? Eu não sou mais eu. Você já não se reconhece, você dá risada no vídeo, porque você fala, quem é essa aí, pô? Se eu for agora, eu faço diferente, porque eu já sei como é fácil, tranquilo, vou correr, vou fazer, vou acontecer. Então, nossa vida, ela não tem um tempo determinado. Ela pode acabar a qualquer instante. E a percepção disso já te torna um vencedor na vida. E não aquela coisa de você, eu vou vencer na vida porque eu tô olhando pro camarada do lado, ou eu tô olhando pra menina do lado, tô correndo, tô dizendo, eu tô vencendo, não tô vencendo. Porque você tá o tempo todo, se baseando no que você não deveria. A base deveria estar aqui, dentro de você, o seu desenvolvimento. Então, saímos da tecnologia pro âmbito do humano, do desenvolvimento, né? Onde a gente se desenvolve em primeiro plano e o que a gente aprende, a gente começa a falar com o espelho. E esse espelho é um replicador dessa coisa. Eu, quando eu converso com a minha namorada, eu estou dizendo para ela, eu estou falando isso aqui, mas não estou falando para você não, tá? Estou falando para mim. Se isso aqui servir para você de alguma maneira, eu fico feliz, porque a gente vai estar falando a mesma língua. Mas eu estou falando em primeiro plano para mim. É como eu vivo, é como eu penso, é como eu busco. E da mesma forma que é um desafio para a pessoa quando vem voar, para mim é um desafio, às vezes, uma coisa simples, tipo entrar num restaurante novo, comer, fazer uma coisa assim, Então, eu preciso olhar para isso e sempre buscar estar experimentando, estar desenvolvendo, estar crescendo, né, para fazer com que isso tenha mais voz, né? Então, de fato, que quando você pisa no chão, eu vou perguntar para você, e aí, vamos de novo? Na maioria das vezes a pessoa diz, vamos, claro, agora eu consigo, eu já sei como é que é, então toda aquela coisa que a tua mente te colocou de que você não era capaz, quer dizer, essa é a parte mais antiga do nosso cérebro, lá na amígdala, lá naquela estrutura mais primitiva, né, onde tem a sobrevivência, a gente precisa sobreviver, precisa se proteger. E a gente tem essa parte mais nova, que é o neocórtex, que é onde a gente raciocina, onde a gente pensa, né? Onde a gente desenvolve. Então, vamos usar mais isso aqui, vamos deixar a amígdala um pouco mais... Ela vai acender, vamos torná-la nossa amiga, vamos torná-la nossa amiga de aventuras. Porque o medo você vai sentir agora. Me diz aí, o desafio é transitar entre a emoção e a razão. Eu falo muito disso também. Porque ali quando a gente está na rampa, a pessoa muitas das vezes está na emoção, esquece a razão. Quando eu vejo um piloto chegando na rampa, um piloto que não é da rampa, que chega lá na rampa, essa nossa rampa ela tem uma especificidade que é o tamanho dela, ela é muito curtinha. Então, as pessoas voando que vão para o mundo afora aí, elas estão acostumadas com uma rampa que você infla o parapente, vai caminhando, dá sorriso, dá tchau, faz pose para a câmera e decola. Aqui não, aqui é 1, 2, 3 e pum! E decola. Então, ali que vem a adrenalina, ali que seu sangue sobe e seu coração quase explode. E quando você está no voo, está ali voando, você vê que delícia que é tudo isso. Onde que você realmente percebe que tudo seu medo é muito pequeno perante o que você tem de beleza para explorar. Não é? Porque realmente uma sensação maravilhosa que eu tive depois daquele medo, daquele susto. E aí, como eu estava falando, o piloto de outras rampas, ele vem aqui na nossa rampa, aí eu percebo, o cara só no manuseio do equipamento, eu percebo que ele está totalmente na emoção, porque ele parece que está tocando no equipamento pela primeira vez, pode ser o cara mais expert. Ele a mente dele está na emoção, ele não está usando a capacidade dele de raciocínio, de consciência.
Aí ele fica assim, aí eu já vou lá, amigo, respira, dá uma respirada, fica tranquilo aí, que a cortina mais funciona, eu já vou aqui, já tem mais de 20 anos, então vem tranquilo. E isso vale pra gente também, quando a gente está numa videoconferência, está numa reunião, está numa entrevista, você está lá, qual a sua capacidade de transitar entre essa emoção e a sua razão, o seu pensamento lógico, a sua consciência, saber ter consciência do que você está falando. Eu aprendi muito isso no teatro. Foi um exercício assim para mim, principalmente a parte do improviso. Certo. O professor chegava para a gente e dizia assim, ó, você é marido dela, ela vai chegar em casa dizendo que teve um filho e você não pode ter filho. Aí botava os dois na cena, a gente tinha que improvisar. E aí você está sendo julgado, né? O medo do julgamento é um medo muito grande, né? Então, eu escutei uma frase do Jim Carrey ontem, ele fala assim, quando você não está preocupado mais com o julgamento dos outros, você alcança um nível perigoso de liberdade. Faz sentido para você? Quando você... Vamos repetir a frase. Quando você não se preocupa mais com o julgamento alheio, você alcança um nível perigoso de liberdade. Sim. Porque você já começa a fazer um monte de coisa. Você consegue, acaba sendo e você. Quando você desafia qualquer coisa, você acaba sendo o foda da vida. O foda da vida que brilha, o foda da vida que vai muito além do que uma vida comum. Uma vida com pensamentos coletivos, mas sim uma vida assim. Aquilo que ele quer para ele, não o que os outros querem impor para ele. Exatamente, exatamente. Então, são essas as minhas bases, é isso que eu procuro desenvolver e assim, eu tenho certeza que o dia que você vivenciar essa experiência de novo, além da gente hoje em dia já poder fazer ela ao vivo, né, que a gente ainda pode filmar ela ao vivo, e agora a gente tem imagens em realidade virtual, eu te entrego um óculos em que você vai ver suas imagens como se você não estivesse voando, é muito louco. Você vai perceber o quanto você evoluiu nesse processo todo, né? E aí é uma constatação. Essa constatação acho que não tem preço. Não tem preço. Legal. Legal. Eu tenho ido bastante agora no Rio. Acho que foi semana passada, mas faz o quê? Eu fui esse mês já 2 vezes. Era esse final de semana também para ir, acabei segurando um pouco. Mas o mês que vem também eu tenho ido direto, tá sendo muito o meu caminho. Eu tô querendo também trabalhar agora também no Rio de Janeiro, sabe? Eu tô tentando ver se consigo, juro, eu adorei a cidade. Eu quero morar lá pelo menos assim, não é? 3 dias da semana, depois eu venho para cá. Tá bom. Eu adorei a cidade, adorei. Meu filho mora lá também, ele trabalha lá. Mas realmente eu tô muito apaixonada pelo Rio de Janeiro. Me apaixono aqui a gente ainda está usando as máscaras, estamos usando as máscaras para voar, inclusive. Só que na hora que a gente decola, o cliente tem a oportunidade de baixar a máscara dele para sair um sorriso, né, e tal. Aí mas até a decolagem a pessoa tem que estar com a máscara, tem que estar... Depois dá uma baixada, tira fotos, depois volta. Não dá pra gente desprezar. Deixa eu te perguntar, mudando totalmente do assunto, do empoderamento, da coragem, falando um pouco dessa pandemia, ela atrapalhou muito os voos? Deve ter segurado um pouco, não é? Igual tudo. Na verdade, foi bem assim. Para mim foi uma coisa meio estranha, porque a minha agenda vinha lotada, agendamentos futuros, enfim, tudo organizado. E aí chegou em março, a cliente, não, vamos para outra rampa, vamos para não sei aonde, vamos. Esperaram querendo mais de qualquer jeito. Eu disse, não, desculpa, não vai dar, preciso te devolver a sua reserva e muito obrigado, vai ter uma próxima, quem sabe quando acabar e tudo mais. Mas foi um período em que realmente a gente precisou se fechar e fechou 100%, porque o parque ele é uma administração federal, então a federação falou, fecha. Aí não adianta lá o prefeito falar, abre aí, o presidente do clube fala, abre aí, pra gente voar. Não adianta. Então, ficamos fechados por um bom tempo. E agora olha que legal. Vocês estão trabalhando normal? Sim, normal, mediante a todo esse cuidado com os protocolos.
máscara, tá. Sim, Não, é sim, bom sim. saber. Então agora voltou ao normal, só quem quiser, só falar com você, mandar um oi, É, ou Insta mesmo, não é? pode Mandar mandar um o outro. oi, fala direto com o Daniel, quem tiver. Gente, eu conheço o Daniel há muito tempo, e que a verdade a gente agora acabou a rede social que juntou a gente faz Sim, tempo. sim, Mas eu verdade. nunca Foi esqueci do Daniel, episódio. porque foi o meu primeiro voo. Ele, de repente, Sim, mudou no momento. Mas eu acho que eu que busquei você. E que eu te achei, comentei. Eu acho que foi sim, alguma coisa nesse sim, sentido. foi. Eu fico muito grato por isso, porque eu dou o maior valor para isso. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, houve alguma coisa e eu quero participar disso É tudo. porque o E meu ver... primeiro voo, o único voo, entendeu? Não teve outro. Não tem Mas como você já está esquecer do visualizando. Daniel. Você já está visualizando os próximos, eu acredito. Então, entendeu? Quem sabe? Quem sabe a gente faz logo, logo mais um voo aí e a gente coloca para as pessoas, para os seguidores terem coragem e também Sim, seguirem o exemplo, voar por aí também, sim, não é? sim. E é voar na vida, é voar na vida. Isso aqui é Na só um vida, ponto de verdade, verdade. para você voar na sua vida. Sim, a gente não tem muito mais tempo, a gente tem alguns minutos só, acho que uns 3 minutos. Eu quero te agradecer, Daniel, primeiro pelo voo que você, apesar que faz tempo, mas sempre é bom lembrar, porque um desafio não é para qualquer um, mas para quem realmente quer se desafiar. Eu agradeço também o contato seu, eu agradeço pela live, eu acredito realmente vai ajudar muitas pessoas, porque o intuito meu sempre dar material para as pessoas que me seguem, para os meus seguidores, porque eles sempre me pedem. Quando fica muito tempo sem fazer live, sem falar nada, Madonna, a gente está sentindo sua falta, volta aqui. Aí eu tenho que voltar, mas eu adoro a cobrança deles, porque isso me motiva, eu sei que eu sou importante para eles. E com sua presença aqui, eu tenho certeza também você será um importante para eles, porque toda vez que eles vão assistir esse vídeo, vão se empoderar, vão criar coragem. E quem quiser voar, só procurar o Daniel. O intuito nosso realmente é empoderar vocês e colocar um pouco de consciência positiva para você ser o melhor da vida, você ser o foda. Não ser o mais ou menos. Você precisa ser o foda sempre na sua vida. Porque isso é uma satisfação, uma realização, nunca esquece que a vida é uma só. Ela começa a cada amanhecer. Todo dia um novo começo. Acredita nisso. Não importa a sua idade, não é, Daniel? Não Com importa a certeza, idade, que você é capaz sempre de fazer qualquer coisa que você precisar. com Daniel, a certeza. palavra é sua. Eu quero agradecer imensamente, primeiro, pela confiança, né? A confiança. Essa é a parte básica. Confiança e oportunidade de poder conduzir algo diferente com você. E agora está aqui podendo divulgar e conversar com as pessoas, mostrar para elas que elas podem muito mais do que imaginam. Acredite em você, o seu potencial está aqui dentro de você. Resgate aquela sensação de prazer, de realização que um dia você já viveu, porque eu sei que você já viveu. Aquela vitória que você teve, que hoje você não consegue mais enxergar, acredite, ela está dentro de você, você consegue despertar ela e seguir por um Sim, caminho muito mais amplo, muito mais... e contaminar e despertar isso em outras pessoas. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Lá no meu canal, lá no meu Instagram, tem o meu livro chamado Os 10 Mantras que até criança entende. Um deles é A Vida Acontece Agora. Esses mantras eu criei para me comunicar com meu filho. Então, um deles é A Vida Acontece Agora. Tudo passa. Caiu, levanta. Desistir jamais vai. E eu fico muito grato com a nossa conversa, com esse troca, com esse bate-papo. Eu realmente espero que muita coisa reverbere. Esse é o ponto sim, final que eu vai. deixo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Sou muito grato. Gratidão, Daniel. Gratidão a todos vocês. Eu agradeço os corações e continuem me seguindo, tá bom? Que sempre terá umas novidades boas. Segue o Daniel também, tá? Um beijo para vocês e um beijo para você, Daniel. Um bom Beijo, trabalho aí. obrigado. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau. Tchau.